caso surpreendente. O Nate aborda essa garota e fala que gostou muito do óculos dela. Ela diz que não está com tempo para conversar com ele e pede desculpas, então ele pergunta o nome dela. Mas ela diz pra ele que ele não precisa saber. Ele se apresenta e diz que é um prazer conhecê-la e ela pergunta o que ele quer. Ele diz pra ela que ele é novo na área e que está tentando conhecê-la. Ele pede o número dela e ela pergunta se a corrente dele é falsa. Ele diz que a corrente dele não é falsa e pergunta se ele pode conhecê-la. Ela fala que não está com tempo agora e que é pra ele se manter afastado. Ele pergunta se ela tá falando sério e que realmente ele não pode pegar o número dela. E como ela diz que não, ele deseja pra ela um ótimo dia. E como ela se aproxima do carro, ele pergunta o que aconteceu. Ela pergunta se ele quer almoçar com ela e pergunta também o nome dele. Ele pede o número dela e já ela pede para entrar no carro. Então ele fala para ela que se ela quiser entrar, ela pode entrar. Bom, e já dentro do carro, esse é aquele momento em que ele pergunta por que ela o tratou de maneira diferente no começo. Ela fala que não sabe, mas em seguida diz pra ele que ela pensou que ele não tem a altura que ela gosta. E depois que ele pergunta qual a altura que ela gosta, ela fala que mais de 1,95 m. Ele fala que então ela precisa de um jogador de basquete e como ela concorda, ele pergunta então o que ela está fazendo no carro dele. E ela responde dizendo que ela está ali para conversar com ele e diz que está gostando. E depois que ele diz para ela que ela acabou de dizer que ela gosta de homens mais altos, ela sugere ir para o shopping fazer compras para eles poderem se conhecer melhor. Ele fala que ele não gosta de interesseiras e que ele sente que é melhor ela pegar as coisas dela e sair do carro dele. Ela pede para ele pegar o número dela e quando ele estiver livre, ele pode ligar para ela. Ele pergunta se isso é para caso ele mude de ideia, mas ele fala que não vai e pede para ela sair do carro. Ela fala que ele pode levá-la para a casa dele. E como ele fala que não pode e pede desculpas, ela pergunta o que aconteceu e fala que ele estava interessado. Ele diz que ela foi muito rude e já ela pede para ele esquecer tudo isso e fala que foi um mal-entendido. Ele fala que não foi um mal-entendido e que ela sabe disso. Então ela fala para ele que ela pode compensá-lo por isso. Ele fala que vai ser melhor ela ir e que talvez no meio do caminho ela encontre alguém. E já ela diz para ele que pelo menos ele foi sincero e que ela vai sair do carro dele. Esse vídeo começa com o Nate abordando essa garota. Ele pergunta para onde ela vai, mas ela diz que isso não é da conta dele. Ele fala que está tentando conhecê-la, diz que ela é muito bonita e pergunta se ela tem namorado. E já ela pergunta se isso é problema dele. Ele fala que está tentando conhecê-la e já ela diz que só não está entendendo porque ele está querendo conhecê-la. Ele fala que o motivo é porque ela é bonita e pergunta se tem algum problema nisso. Ela fala que não tem nenhum problema nisso, mas que ele está perdendo o tempo dele. Então ele pergunta se ele não pode pegar o número dela. E como ela diz que não, ele deseja um ótimo dia para ela. Mas agora ela volta e pergunta se o carro é dele. Ele fala que o carro é dele e pergunta por quê. E em seguida diz pra ela que ela acabou de ver ele entrando no carro. Ela fala que gostou muito do carro dele e pergunta o que ele vai fazer. E ele responde dizendo que ele só está relaxando. E como ela resolve dar o número pra ele, ele entrega o telefone pra ela e fala que ela pode digitar que depois ele vai salvar.
pergunta se ela é dali mesmo e ela diz pra ele que ela é dali mesmo, então ele pergunta o que ela está pensando em fazer hoje. Ela diz que não tinha plano e que só estava dando um passeio. Ele fala que estava indo almoçar e pergunta se ela quer ir com ele. Ela diz que sim, que eles podem comer alguma coisa e pergunta se ele vai dirigindo esse carro. E depois que ele fala que eles vão com o carro dele, ele pergunta se ela quer que ele abra a porta. E ela diz pra ele que ela prefere que ele abra a porta pra ela. Nesse momento, dentro do carro, Nate pergunta por que ela o insultou mais cedo. Ela pergunta como Nate reagiria se um desconhecido o abordasse na rua. Então ele pergunta por que ela agiu diferente depois de ver o carro dele. E como ela fica pensativa, ele fala que agora ele só pode pensar que ela é interesseira. Ela diz que ela não é interesseira e que ela não tem que se explicar. Ele diz que o que ele está querendo dizer é que ela foi muito rude e parecia estar com pressa, mas isso só até ver o carro dele. Aí ela voltou gritando por ele. Ele fala também que a energia dela mudou na hora para falar com ele, e que o que ele está querendo dizer é que se não fosse o carro dele, ela estaria seguindo o caminho dela. Ela pede desculpas, mas ele diz pra ela que é tarde demais para pedir desculpas. Então ela fala que tanto faz e que vai sair do carro dele. Ele deseja uma ótima caminhada para ela e fala que essa é a única alternativa que ela tem, ir para casa andando. O Nate pergunta se está tudo bem, fala que ela está muito bonita e pergunta o nome dela. Ela diz que ela está bem do jeito que está e ele pergunta se ele não pode falar com ela nem por 2 minutos. Ele fala que o nome dele é Nate e depois que ela também diz o nome para ele, ele fala que ela é muito bonita. Ela fala que precisa ir, então ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que sim. E já ele fala que realmente é uma pena porque ela é muito linda. Mas já nesse momento ela pergunta se esse carro é dele. Ele fala que o carro é dele e pergunta se ela gosta. E depois que ela fala que gostou muito do carro dele, ele pede para ela chegar mais perto. Ela fala que o carro dele é muito legal e já ele diz para ela que ele acabou de pegar esse carro e que não tem muito tempo. Ele pergunta para onde ela estava indo e ela diz para ele que só estava dando um passeio. E como ela diz para ele que não é nada que ela possa adiar, ele pergunta se ela tem namorado. Ela diz pra ele que ela está numa situação, mas que não é nada sério. Ele fala que ela vai precisar reavaliar essa situação e pede o número dela. Ela fala que tudo bem, então ele pergunta o que ela está pensando em fazer no resto do dia. E ela diz pra ele que ela ainda não tem nada em mente. Ele pergunta se ela quer fazer alguma coisa agora. E como ela diz que com certeza, ele pergunta se ela conhece algum lugar que eles possam ir. Ela fala que conhece, então ele pede para ela entrar no carro e pergunta se ela precisa de ajuda. E ela diz para ele que ela acha que ela vai precisar de ajuda. E já dentro do carro, ela pergunta em que ele trabalha. Ele fala que ele trabalha com criptomoedas e também pergunta o que ela faz, e já ela diz pra ele que ela é modelo. E já nesse momento, ele pergunta o que fez ela mudar de ideia e voltar para falar com ele. E como ela diz pra ele que ela precisou voltar, ele pergunta por quê. Ela fala que ela gostou do que ela viu, então decidiu voltar. Ele pergunta se ela está falando do carro dele e ela diz que sim. Então ele pergunta se dele ela não gostou, mas ela diz que dele também. Ele fala que ele também gostou muito dela, mas pergunta por que ela não quis falar com ele no começo. Ela pede desculpas e fala pra ele que realmente às vezes ela pega pesado. E como ela diz pra ele que ela não está tendo um dia bom, ele pergunta o que aconteceu. Ela fala que teve uma discussão com o namorado dela, então resolveu dar uma volta. O Nate diz pra ela que ela está precisando de uma massagem e ela diz pra ele que isso pode até ajudar.
E já nesse momento, eles já tinham concordado em dar uma volta, mas ele pede para ela esperar. Ele fala que ele precisa ser sincero e diz para ela que ele ainda está muito pensativo porque no começo ela não estava interessada nele. Ela diz para ele que ele entrou no carro porque ela gostou dele e pergunta o que ele quer dizer. Ele fala que se ela não estava interessada nele e mudou de ideia depois de ver o carro dele, ele só pode pensar que ela é interesseira. Ela fala que isso não significa que ela é interesseira, então ele pergunta o que isso significa. Ela demora algum tempo para pensar em alguma coisa, mas acaba dizendo que só não o reparou no começo, mas que isso não significa que ela é interesseira. E já nesse momento ele fala para ela que ele não gosta de interesseiras, então ele não vê o porquê deles continuarem com essa conversa. Ele pergunta se ela também concorda com isso, mas ela diz para ele que ela não se sente uma interesseira. Ele fala que ela pode continuar se sentindo assim, mas que ela vai precisar sair do carro dele. E já ela termina dizendo que sinceramente é ela que quer sair do carro dele.